Olá, bom dia pessoal das minhas redes sociais, Instagram e Facebook, YouTube, né? Graças a Deus, né, pessoal? Mais um dia para mais obter mais um conhecimento, um estudo. Aqui é assim, pessoal, é devagarzinho a gente vai, como é que se diz? Vai colocando essas dosagens homeopáticas, vai adquirindo esse conhecimento que está aí, entende? E agora precisa fazer uma linkagem. E até uma pessoa aí que está no meu Facebook aí viu meu vídeo, ficou impressionado porque eu, eu uso as coisas, né? E faço uma linkagem tanto com a Bíblia, com a psicologia e tal. Ele disse, rapaz, eu nunca vi um vídeo, pessoas assim ensinando dessa maneira, né? É é o que eu faço, porque eu quero mostrar com isso, linkar as coisas, porque eu sei que tem, aí cada um na sua área tá pautando aquilo de não mistura, né? Não faz essa linkagem que eu faço, né? Porque eu estudei psicologia, estudei estudo bíblico, eu estudei a Bíblia, eu estudei psicanálise, sabe? Então, eu passei e com a minha subjetividade, as coisas que eu ia pegando, eu ia notando que uma linkava com a outra. Eu digo, por que está separado? Entende, pessoal? Então, esse é meu conceito e tal. É por isso que o camarada viu aí. E aí ele não vê isso assim, nenhum outro que aí do YouTube, pregador, ou sabe que tá fazendo essa linkagem. Não faz essa linkagem, entendeu? Porque cada um vai falar do seu negocinho ali, pá, que ele quer. Não, tudo bem, é a maneira que tem como ele expressar, né? Mas eu faço isso, né? Porque eu sei que a espiritualidade está em tudo. Tudo aqui foi intuído pela espiritualidade, tudo. Mas por causa de conceito, pensamentos humanos e tal, que fizeram essa separação toda, entende? Mas quando futuramente a consciência do ser humano for evoluindo, isso vai cair por terra, entende? Isso vai desaparecer, mas é com tempo, é no tempo. Eu estou falando de tempo porque hoje o nosso tema é o tempo. Então, tem que dar tempo ao tempo para que essas coisas aconteçam, a consciência da humanidade, sabe, dê um salto quântico e essas coisas possam ser esclarecidas, né? Mas eu estou fazendo essa linkagem, então o cidadão ficou surpreendido aí com o meu vídeo, mas é isso, pessoal. Eu faço essa coisa. Entende, pessoal? É por isso que eu digo, é por isso que às vezes tem pessoas de grupos aí religiosos que vêm assistir meus vídeos. Mas às vezes vem assistir na Cocó e tal, tudo bem, pode continuar assistindo assim, na Cocó não tem nada não. Sabe, mas eu coloquei várias formas de você poder retribuir se você está gostando dos conteúdos, dos estudos, né? Eu coloquei lá, não só agora você ajudar com like ou com compartilhamento, mas coloquei meu Pix para você aí pode ajudar de outra forma e ninguém vai saber. Quanto colocou no seu coração, ninguém vai saber. Entende? Porque eu sei que tem pessoas que
tá em um grupo e o líder não quer que você ouça essas coisas que eu tô falando aqui, né? Mas a pessoa tá buscando crescer a consciência dela. Então, ele vê que no grupo dela não tem aquela informação, o que é que ela vai procurar? Ela vai procurar informação porque a alma dela, a consciência dela está desejando coisas para crescer o entendimento, sabe? E tem grupo que só fica naquela ali. É só aquilo ali e não dão a vocês o elemento para que você vá crescendo espiritualmente e consciencialmente, entendeu? Mas é isso, pessoal. É porque é a consciência daquelas pessoas, do líder aí, do grupo que você está, é consciência. Não recrimine eles, são a consciência deles, depois a gente vão crescer. No tempo, no tempo que Deus quiser, entende? Então, não se preocupe com isso, mas venha consumindo aí meus conteúdos, meus vídeos, né? Minhas coisas sem problema nenhum, sabe? Aqui eu já falei, eu tô doando primeiro, é uma doação de energia. Primeiro aqui eu tô passando, é uma doação. Agora se, como é que se diz? Você quer retribuir essa energia? Tá aí os contatos, as coisas que você tem que fazer, né? E nada pressionado, tudo no seu tempo. Eu vou falar de tempo agora, só tô lembrando de tempo. Eu fui ler um bocado de coisa de tempo, aí fico com o tempo agora na cabeça. Né, pessoal? Porque, pessoal, vamos falar aqui então. Vamos para o nosso estudo depois dessa introdução. Eu falei, né, que de lá quem é Deus, tal, aquela coisa, o outro vídeo aí e tal. Eu tô vendo aí que esse vídeo já tá mexendo gente da cadeira aí, o vídeo do Deus, né? Porque, pessoal, as pessoas não pensam que o conceito, que esse nome Deus é um conceito criado pelo nós humanos mesmo, para mensurar, medir, que a gente não consegue medir, esse ser, que é um ser supremo aí, que é infinito, entende? E a gente não, como é que se diz? Não consegue delimitar. Então a gente criou esse conceito, é Deus. É por isso que quando pergunta quem criou aí o céu, esse mar aí, essas coisas, quem criou o sol, a lua, quem criou? Aí a gente não conhece como foi formado, temos só uma ilusão de como essa coisa, mas quem é esse ser que criou essa coisa assim e que tá tudo no tempo, tá tudo certinho na hora exata, tá tudo de acordo com, com a matemática, sabe? Tá tudo de acordo. Então a gente quer saber. Então o ser humano denominou esse ser como Deus. Colocou esse conceito como Deus. Eu tinha trazido isso, né? E parece que as pessoas não percebem essa situação. Vamos falar hoje sobre o tempo, né? Por quê? Quem é que percebe o tempo, pessoal? Você entende que a gente é uma consciência e esse corpo só é um veículo? Eu venho falando isso em todos os meus vídeos. É por isso que eu aconselho, pessoal. Estamos agora entrando, aprofundando nos estudos. Você que está chegando agora aí no meu canal, ouviu o meu vídeo assim de relance, você
comece lá do começo, né? Comece lá das coisas que eu venho explicando, porque os meus vídeos têm uma sequência, eu vou explicando várias coisas, mas tá tudo interligado, sabe? Eu falei aqui sobre uma lei da concordância, que tudo está interligado no universo. Então tudo está interligado. O que eu venho falando, tudo vai se ligando um vídeo com o outro, entende, pessoal? É por isso que se você chegou novo no meu canal, viu meu vídeo aí, tal, gostou e tá querendo entender, pegue lá os vídeos bem do começo, assim e tal, e venha assim, escute um, depois escute outro, que aquilo vai abrir o seu entendimento, a sua consciência vai expandir para que você chegue aonde a gente está agora. A gente já está no tempo, sabe? É uma coisa mais difícil. Tem pessoas que, a depender do nível de consciência que ela tá, é difícil de ela entender algumas coisas que eu estou falando aqui, sabe? Mas é bom que você vai sentir energia. Foi igual a irmã. Ela não entendia nada do que eu estava falando, mas ela sentia assim, poxa, é algo bom o que ele está falando, que ela foi sentindo a energia. Entende? É por isso também aqui, é por isso que é um trabalho de energia. Eu não passo só a informação, passo a informação, mas com energia, o trabalho também da conexão que você tem que ter espiritualmente. Porque você tem que ter a linkagem com a espiritualidade. Para desenvolver a sua mediunidade, é o que os espiritualistas falam. Que todos nós somos médium, então temos uma mediunidade a ser desenvolvida. E a primeira coisa que a gente, para desenvolver essa mediunidade, a gente tem que linkar com essa espiritualidade. Entende, pessoal? Aí quando a gente linka, a espiritualidade aí vai trabalhando e vai desenvolvendo. Você vai sentindo o desejo de buscar coisas de conhecimento assim espirituais, coisas, entendeu? Ler a Bíblia, buscar coisa no espiritismo, tal, buscar coisas herméticas, sabe? Vai buscando coisas para que a sua consciência está pedindo, sabe? Para você desenvolver a sua mediunidade. Porque todos nós somos médios, né? Temos essa mediunidade. E aí, então, esse trabalho aqui é isso também, para que você linke. E eu fico muito feliz que teve muitas pessoas, até de grupos aí, tanto católico como evangélico, que estava sem essa ligação, sem esse trabalho da mediunidade. Quando ouviu meus vídeos, começou a ter esses trabalhos da mediunidade, sabe, pessoal? Graças a Deus, é a espiritualidade, né? Trabalhando. Então, depois dessa introdução, vamos falar aqui o que é o tempo, né? Primeira pergunta, o que é o tempo? Aí eu fui pegar geral, no conceito geral, de que como é que as pessoas pensam o que é o tempo, o que ela vê essa situação do tempo, né? Aí tá aqui. Tempo é a duração de fatos, né? De um fato que é aquela duração. E a maneira como contabilizamos os momentos, seja em horas, dias, semana, séculos e etc. No cotidiano, o uso da palavra e basicamente empregada para determinar a duração do conhecimento, entretanto, o tempo também é uma grandeza física, considerando uma das dimensões do universo. Porque, pessoal, a nossa dimensão aqui, a gente percebe o tempo, a nossa consciência percebe o tempo. Porque às vezes quando quem tem saída do corpo, ou quem já teve EQM, sabe, essas coisas, elas têm uma percepção
que lá ela não percebe o tempo como ela percebe aqui na dimensão que ela está física. Já vários relatos, várias pessoas já perceberam essa situação. Eu sou uma delas, percebi essa situação. E quando eu tive a saída do corpo, eu percebi essa situação. Quem percebeu? A minha consciência. Porque a nossa consciência, pessoal, é eterna. Ela também não existe tempo, como também para Deus não existe tempo. Porque Ele mesmo é que determinou o tempo, fez coisas, entende? Foi Ele que fez isso. Então, e aí, quando a gente está aqui nessa dimensão, nesse corpo, a gente percebe essas coisas. A estação, que foi a criação de Deus, né? Que a gente, esse ser que a gente determina como Deus criou essas coisas, entende? E aí, o que é que ele fala mais? Aí, como descrever o tempo, né? Ele fala, basicamente, o tempo corresponde a um estado atmosférico, aí, ó, em um determinado local de forma momentânea. Sendo assim, o tempo está sujeito a diversas variações. Exemplo, pela manhã podemos estar frio. Por exemplo, o dia amanhece chuvoso, aí amanhece frio, né? Você percebe, amanhã tá frio. Aí ele disse, aqui, outro exemplo. Mas período da tarde pode estar quente. A chuva passou, a refriedade passou, aí o sol aparece. Está vendo? Isso é uma coisa física. O sol aparece, aí aparece o quê? Fica quente. Entende? É a nossa percepção que a gente tem dessa realidade, que a gente marca o tempo através disso. Entende? Aí ele, o que é que ele fala mais? Havendo então uma mudança de temperatura em curto espaço de tempo, que no mesmo dia que a gente cronologicamente a gente fala que é um dia, que é tarde, manhã e noite, a gente percebe variações do tempo, né? Do espaço-tempo. É por isso que chama chamado espaço-tempo, né? Entende, pessoal? É isso que ele está falando. Então, aí o que é que ele fala mais? O que faz o tempo existir? O tempo, a partir da teoria da relatividade, aí já tem uma teoria aí que um cidadão já teorizou essa situação, né? Está extrinsecamente ligado ao espaço através de uma nova entidade matemática. Entidade? Parecendo que é um ser, né? A matemática é entidade, ele falou aqui, está ligado ao espaço através de uma nova entidade matemática. Por quê, pessoal? Se Deus, tudo está matematicamente em movimento, tá de acordo, tá tudo em uma música, em uma matemática. Você viu que eu falei sobre isso, ritmo, né? Matematicamente, é por isso que ele diz aqui, ó, é uma nova entidade matemática que faz tá no movimento matemático, tudo está matematicamente se movimentando, nada está parado, como a gente falou lá no outro vídeo. E eu falei da música do Lulu Santos, né? Que ele fala que nada do que for será de novo do jeito que já foi um dia. Por quê? Tá em movimento, muda. A percepção do tempo. E isso, a nossa consciência tem essa percepção das coisas, porque as coisas materiais têm
significado de mudança que a gente percebe, entende? Aí o que ele fala é intrinsecamente ligado no espaço através de uma nova entidade. A matemática virou entidade, né? Porque ninguém criou a matemática, pessoal. A matemática já existe. Aí, ninguém criou. Foi descoberta, entende? Aí ele fala que essa entidade matemática, né? O espaço, ele fala, o espaço-tempo, que o sistema de coordenada utilizada nesta teoria. Desta forma, junto com as três coordenadas, que são o tempo, a matemática, né? E aí o espaço, juntando essas três, né? Ele fala, juntando essas três coordenadas espaciais usuais, é considerado uma quarta, que é o tempo. Então, eles consideram que o tempo é uma coisa à parte do que a gente tá, que é juntando esse como é que se diz? Espaço, matemática, espaço-tempo, é considerado uma quarta. Juntando essas três, aí junta que forma o tempo. Entende? É isso que eles falam. Segundo a teoria dessa relatividade, né? Esses cientistas mensuraram essas coisas. Estão tentando mensurar esse tempo, né? Aí ele fala, qual é a origem do tempo? Ele fala assim, o tempo cronológico começou a ser medido pelo fenômenos naturais, como a composição do Sol e as fases da Lua, né? E as fases da Lua. E em seguida, o homem criou instrumento para controlar o tempo, como ampulheta e o relógio e o calendário. Ele fala aqui, pessoal, o homem começou a determinar o tempo, a medir, pela composição do Sol e da fase da Lua. Por que ele fala isso? Aí eu vou usar a Bíblia, né? Vou usar a Bíblia agora. Eu fui lá em Gênesis 1, verso 14, capítulo 1, versículo 14 e 15. Você tá vendo, pessoal? Eu tenho que fazer a linkagem. Não posso passar aqui um assunto só sem linkagem. Eu faço isso porque eu lembro das passagens bíblicas, a espiritualidade que me faz lembrar. Então aí eu fui lá em Gênesis 1, 14 e versículo 14 e 15. Disse Deus, como eu já expliquei aqui, é uma concepção, um conceito criado pela gente, para a gente determinar esse ser que a gente não conhece. Que ele disse aqui, né? Disse Deus, haja luminares no firmamento do céu, para separar o dia da noite. Então Deus fez o quê? Um luminares que é o sol, vai governar o dia, e a lua que vai governar a noite, né? Ele disse, haja, criou o luminário ali, para haver separação entre o dia da noite. E aí o que é que ele diz mais? E sirva eles de sinais para marcar estação, dias e ano. E sirva de luminares no firmamento do céu. Aí, ó, tá?
abaixo do firmamento do céu, o sol. Como é que o conceito aí de que a NASA trouxe o sol tá longe e tal, as coisas tá. Entende, pessoal? A própria Bíblia aqui tá falando isso. Vocês que é evangélico aí, presta atenção, viu? Presta atenção no serviço. Olha aí, eu vou ler de novo para vocês verem. Aqui, sirva a eles de sinais para marcar estação, dias e ano, e sirva de luminares no firmamento do céu, tá vendo? Tá aí no firmamento, para iluminar a terra, e assim foi. Entende, pessoal? Então, esse luminário que Deus fez, colocou aí no firmamento aí, abaixo do firmamento, que é o sol e a lua, é o que o cidadão está falando aqui, ó. Ele fala que o tempo cronológico começou a ser medido, medido pelo fenômeno naturais. Por que naturais? Porque Deus colocou para separar o dia e a noite. E ainda disse assim: sirva ele de sinais para marcar estações, dia e ano. Então vai marcar o tempo. Se você está marcando o dia, a estação do ano e anos, e ainda sirva de luminário para comer no firmamento do céu para iluminar a terra. Então, ele tem foi criado esse firmamento, esse Deus que a gente não conhece, que a gente criou o conceito para chamar ele de Deus. Ele criou aí o sol e a lua que a gente vê para fazer essa separação. Então ele já determinou um tempo para aqui essa dimensão. Então essa dimensão está quando você entra aqui, a sua percepção da sua consciência, você vai perceber o tempo, porque isso daí estão em movimento. Você vai perceber isso. E aí você vai marcar os dias, o ano, através desses movimentos naturais. É o que ele fala aqui, ó. E em seguida, depois o homem criou o quê? Criou o instrumento, vou criar o instrumento para marcar o sol, a lua, o tempo, cada tempo para marcar o ano e a estação. Que essa sabedoria foi intuída por quem? Pela esse próprio Deus que a gente não conhece, pela espiritualidade. Intuiu o homem para criar o quê? Instrumento para controlar o tempo aí, ó. Como, ele diz, como ampulheta, relógio e calendário. Foram criados, foram intuídos por esse Deus que é a espiritualidade para, como é que se diz? Intuir, a trazer esse conhecimento para marcar o tempo. Porque Deus já falou lá que criou esses luminares, criou essas coisas para designar o tempo, né? Aí também eu fui aqui, como é que se diz? Na Bíblia, né? Em Eclesiastes 3:1. 3, versículo 1. Há tempo para cada coisa debaixo do sol. Aí, ó. Aqui debaixo do sol é aqui na marcação do nosso tempo. Tempo para plantar, tempo para colher, tempo para nascer, e tempo para viver, e tempo para morrer. Há esses tempos tudo que a nossa percepção, a consciência percebe. Você vê que um cidadão que é da roça, por mais que ele não tenha estudo, conhecimento assim científico detalhado, ele sabe o tempo que vai plantar, ele sabe a maneira de esperar o tempo de colher, ele sabe tudo, por mais que ele não tenha até analfabeto, por mais que ele seja analfabeto. Quem faz isso? É a própria espiritualidade intuindo o tempo das coisas.
para ele, a percepção da consciência dele, ele sabe tudo. E às vezes sabe mais do que uma pessoa que é cientista, porque ele está lá olhando naturalmente o dia, a percepção dele. Entende, pessoal? Então, é por isso que tudo é intuído pela espírita. Tudo, nada que a gente vê. Entende? E aí também eu fui lá em Salmo, Jó 14, verso 5. Os dias do homem estão determinados. Tudo decretaste o número do seu dia, meses, estabeleceste limite que ele não pode ultrapassar. Então, aqui nessa dimensão, a gente tem esse limite. É contado os nossos dias aqui, determinado por esse Deus que a gente não conhece, que chamamos de Deus, que criamos esse conceito de chamá-lo ele de Deus. Entende, pessoal? Aí o que mais? Eu fui lá em Salmo 90, 12. Ele diz, o salmista fala, né? Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Tá vendo? A pessoa vai ficando mais velha, né? Ela vai obtendo mais sabedoria. Porque, por exemplo, eu quando jovem, eu não tinha muita sabedoria, não tinha muito esses entendimentos que eu estou vendo que foi adquirindo ao longo da minha vida, né? Eu tinha conhecimento de música, meu violão aqui, eu tocava música, eu estava pensando, minha consciência estava pensando, era um conhecimento, um dom, que já é da minha alma, da minha consciência, que eu estava expressando aqui nessa realidade. Tinha conhecimento, mas depois que eu fui ficando velho, fui adquirindo idade, fui passando, a minha consciência foi observando várias coisas, fui tirando conclusões de várias coisas, e fui estudando, comecei a estudar no pré, depois fui para a faculdade, fui observando várias coisas. Esse todo conhecimento, a consciência foi absorvendo ao longo aqui nessa dimensão, ao longo desse dia. Mas a gente já sabia, a nossa consciência já sabe de tudo, sabe. Tem conhecimento, mas por quê? Houve o apagão quando a gente entrou aqui, que é conhecido pela espiritualidade como é que se diz? O véu do esquecimento. A gente tem que começar a buscar esses conhecimentos para desenvolver, a expandir a nossa consciência aqui nessa dimensão. Entende? Porque quando se a gente sair daquela dimensão, a gente já vai adquirir conhecimentos mais além do que só essa dimensão apresenta. Entende, pessoal? É isso. Então, fui lá também, Salmo 75, 2 e 3. O que é que ele diz lá? Tu dizes, eu determino o tempo em que julgarei com justiça quando tremer a terra, com todos os seus moradores e habitantes. Sou eu que mantenho firmes as suas colunas. É por isso que tem a teoria lá que a terra tem a coluna, né? Que Deus está mantendo essas coisas todas. Esse Deus que a gente não conhece, todo mundo está querendo saber quem é, buscando, sabe? Esse Deus é um Deus assim, como é que se diz? Misterioso para a gente. Mas ele está, como eu já li lá que eu li aqui no outro versículo, ele está em todo lugar que a gente, como é que se diz? Ele entra em todo lugar
e vê todas as coisas e ainda esquadrinha os corações dos seres humanos, de todos os seres humanos. Entende, pessoal? Vou ler aqui para ficar isso bem firme na consciência das pessoas, né? Porque muitas pessoas pensam que... Como é que se diz? Essas coisas é trazida. Aqui, ó, tá lá em Provérbios. Falei isso no outro vídeo. 15, verso 3. Não existe lugar nenhum onde Deus pode entrar. Ele entra. Não existe lugar que ele não pode entrar para ver o que está acontecendo. E aí ele fala, Deus vê tudo, até mesmo o segredo mais escondido dos nossos corações. Foi isso que eu falei no outro vídeo lá. Tá aí, gravado e... Como é que se diz? Espelhado para todo mundo ver aí. Entende, pessoal? É por isso que ele fala aqui. O tempo cronológico começou a ser medido pelos fenômenos naturais, como a composição do Sol e da fase da Lua. Quem cria, o próprio Deus é que determinou que essa dimensão fosse marcada pelo tempo, que é a percepção da nossa consciência aqui nesse tempo. Agora, teve pessoas que teve experiência fora do corpo e em outras dimensões que ela percebeu o tempo totalmente diferente. Por quê? Ela, enquanto está no corpo, ela tem cronologicamente, percebeu o tempo cronológico como a gente percebe aqui. E nos outros espaços, porque está em outra vibração, porque aqui tem uma vibração. Se você vai para uma outra dimensão, tem outra vibração. Então você não vai perceber de acordo como você percebe aqui. Entende? É isso que acontece. É isso que os cientistas estão estudando, para descobrir essa criação desse Deus que ninguém conhece, entende? Que é um dos mistérios de Deus, né? O próprio Deus já é um mistério. Então é isso que acontece, pessoal. Entende? Então, o tempo que a gente vê aqui é percebido pela nossa consciência, porque foi a materialidade, as coisas que tem aqui, foram determinadas por esse Deus para que a gente percebesse essa realidade como a gente percebeu. Entende? E aí depois a própria espiritualidade deu intuição ao homem para o quê? Criar instrumento para controlar o tempo. Ele pensa que vai controlar o tempo, mas ele só está marcando o movimento, a vibração da criação do que está aqui nessa dimensão. Ele só está marcando, observando o tempo, mas ele não está controlando. Entende, pessoal? Porque ninguém tem o controle. Ninguém pode parar o tempo e ninguém... Ele só está pela percepção da consciência que a espiritualidade deu e intuiu o instrumento para marcar o tempo como instrumento de ampulheta, relógio, né, que a gente usa, e calendário, entende? Que vai marcar esse tempo que a gente vê aqui, porque foi determinado lá na criação de Deus, quando ele criou o sol e a lua para separar o dia e a noite. E ainda diz que esse negócio vai servir de sinais. E serve mesmo, porque às vezes eu aqui nem olho para o relógio, mas
pela posição que o sol bate ali na porta da minha casa, eu já sei que hora é. Porque a minha consciência observou isso. A cada dia, a mesma posição que o sol passa, e aí cria aquela sombra, aquele sol bate ali, eu já sei que hora é. E foi assim que os homens começaram a marcar o tempo. Entende, pessoal? É isso, pessoal. Eu acho que deu para entender um pouco aqui do que é o tempo, do que a gente vê esse tempo, que foi determinado por esse Deus, que a gente é um conceito que a gente não conhece, que esse Espírito infinito que está aí foi determinado, criou luminares para que a gente se seguisse por esses luminares os nossos dias, os nossos anos que a gente marcamos, né? Por isso que os homens marcam ano. Ah, chegou o inverno, chegou o verão, chegou Natal, chegou Carnaval. Agora vai chegar Carnaval, né? Chegou agora, então, e vai marcar os meses. Chegou agora, vai chegando, estamos em janeiro, vai chegar fevereiro, e vai vir Carnaval. Então o homem está marcando isso porque foi intuído pela própria espiritualidade, por esse próprio Deus que a gente não conhece, para marcar esse tempo. Entende? Por isso que até o tempo que a gente vê, é por isso que eu estou falando, esse tempo não existe. Ele foi criado por esse Deus para que a gente percebesse nessa dimensão. Porque se você sai dessa dimensão, você não percebe mais o tempo, como você vê o tempo aqui. Entende? É por isso que eu falei lá no começo, o tempo não existe, pessoal. Foi uma criação desse Deus nessa dimensão para que a gente, que a sua consciência percebesse esse tempo. Entende? Porque ele sabe que sua consciência é eterna, não percebe o tempo como percebia lá, como a gente estava na eternidade. Não percebia tempo, como o próprio Deus não tem tempo. Que até o Pedro lá fala que para a gente aqui, um dia, a percepção da gente aqui, um dia para Deus, aqui que a gente tem a percepção, é como 1000 anos, mas na nossa percepção. Porque para Deus não existe tempo para Deus, porque Ele mesmo determinou o tempo, todas as coisas, Ele determinou tudo. É por isso que as pessoas vão para o mundo astrais, vai para, como é que se diz? Vai para um tempo além do que ainda não aconteceu aqui nessa materialidade. Ela sonha algo que vai acontecer, é algo que ela, adivinhações, né, que vai acontecer futuramente. Ela sonha. Por que isso? Ela vê lá aquilo que aconteceu realmente lá, mas aquilo lá já aconteceu. Entende? Como é que a pessoa tem essa percepção lá? Ou então a pessoa volta por como diz, o passado, né? Ela volta na infância dela e vê tudo o que aconteceu. Quando ela às vezes sai do corpo, por que ela tem essa percepção? Entende, pessoal? Lá não tem tempo. O tempo está tudo entrelaçado. Mas quando a gente cai aqui nessa dimensão, porque Deus determinou aqui o dia, o sol, entende? Ele criou, a gente aí percebe o tempo. E é o que o cientista está marcando, né? E ele quer até agora descobrir o que acontece em alguns fenômenos que as pessoas vão para outras dimensões e lá percebem o tempo diferente. Porque enquanto você tiver corpo, pessoal, sua mente vai funcionar para pensar o tempo como a gente pensa aqui cronologicamente. Porque foi determinado. Mas depois que você não tem o corpo, seu só espírito lá, sua consciência
vai entender as coisas lá. Você não vai perceber o tempo. É por isso que diz que tem muita gente que vai para a colônia lá espiritual, tem milhares de anos lá. Ela pensa, ela não, nem percebe. Ela pensa, parecendo que foi ontem. Sabe? Parecendo assim, parece que foi ontem. Mas depois que ela reencarna aqui, aí começa tudo do zero, ela esqueceu o tempo que passou lá, ela esqueceu, sabe? É isso que acontece com a gente. É isso que acontece com a nossa consciência. Entende? É isso. E isso que as pessoas não conseguem entender. Porque ela às vezes tem um sonho premonitório assim, tem uma coisa assim, uma coisa que vai acontecer futuramente. Ela sonhou ou teve uma saída do corpo e viu as coisas futuramente, entende? Que às vezes a espiritualidade mostrando o que vai acontecer aqui nessa realidade que ainda não aconteceu, entende? As pessoas têm essa percepção. Aí, como é que a pessoa pode ir lá fora ver a coisa ainda que não aconteceu aqui? Entende que aqui está regido pela uma coisa, a espiritualidade que a gente não vê? Essa realidade? Porque foi demarcado o tempo aqui. Entende, pessoal? Agora que eu falei, por isso tá tudo como a lei da concordância, tá tudo interligado. Nada pode separar. É por isso que eu uso Bíblia aqui, uso o conceito científico, uso a psicanálise. Até na psicanálise eu estudei, porque você vê como a criança, a subjetividade da criança, é a consciência dela, ela não percebe o tempo. Os adultos é que vai ensinando o tempo a ela, porque senão ela quer ficar brincando. A mãe diz, vem menino, tá na hora de comer, tá na hora... Senão, porque ela não percebe o tempo. Depois que vai ensinando, é dia, é noite, é tarde, para ela vai percebendo. Mas a criança, para ela ali, não existe tempo ainda, porque a consciência ainda não tomou consciência das coisas cronológicas aqui. Depois que ela vai tendo, ela vai observando, ela vai... Sabe, a gente cresceu assim, foi observando que a gente foi tomando consciência, foi entendendo, a gente aí percebeu o tempo. Mas uma criança pequena, ela não percebe o tempo. Para ela tá ali no mundo dela, tá, sabe? E quem fala isso lá é Piaget. É um psicólogo, né, que é psicanalista também. Fala sobre essa subjetividade de como essas crianças percebem o tempo. Não percebe como a gente percebe agora. Entende? Ela vai ao longo do tempo que ela não percebe, que ela vai crescendo, ela vai... Há 1 ano, 2 anos, 3 anos, ela vai tendo anos, anos não, anos de vida. Ela vai tendo ano, ela vai tendo a percepção, a consciência dela vai percebendo as coisas. Mas uma criança pequena, ela não sabe o que é dia, o que é noite. Tá passando, ela só tá pensando em comer, cagar, só tá pensando ali, o cérebro ainda tá limitado para a consciência perceber essa coisa. É por isso que ao decorrer do nosso crescimento, da nossa massa cinzenta, do nosso miolo, o cérebro vai crescendo, a consciência vai também usando esse hardware aqui nessa dimensão, vai começando a expandir mais, vai começando a ter conhecimento da realidade que a gente vive. Porque a criança não tem conhecimento da realidade que a gente entende? A gente já foi assim criança. É isso que acontece com todo mundo, para depois perceber esse tempo, a sua consciência. Entendeu? Porque o bebê, a criancinha pequena, até
uns 2 anos, um ano, 2 anos, ela não sabe o que é o tempo. Ela não sabe. Não tem consciência. Entende, pessoal? Ela só tá pensando em brincar ali. É por isso que fica ali. Se ela fica o tempo todo, ela não sabe o que é tempo. Ela só tá pensando aí na hora de comer, só, e aí dormir, sabe? Não tá pensando em mais nada. Mas ao longo do tempo que a massa cinzenta, o cérebro vai crescendo, ela vai adquirindo o anos de vida que vai crescendo, 2 anos, 3, 5 anos. Aí começa 5 anos, aí começa a perceber as coisas. Hoje em dia a criança já está começando a perceber cedo, que a partir dos 2 anos ela já vê o tempo, ela sabe o que é o dia, o que é noite, já tá. Mas aquele tempo demorava mais de a criança perceber. Eu lembro, eu tenho um relance assim de quando eu era pequeno, que eu não percebia o tempo. Depois que, mais tarde, parece que foi com 3, 4 anos que eu fui percebendo o tempo. Eu lembro que eu tenho uma lembrança assim que minha mãe colocava eu no berço. Eu ficava assim olhando as coisas. Aí minha mãe até era quieta, né? Eu não chorava. Minha mãe ficava toda hora indo me ver preocupado, pensando se tinha alguma coisa. E eu ficava lá no meu mundo ali. E eu não percebia. Você vê a minha consciência, eu tenho essa lembrança. A minha consciência ali, eu não percebia tempo. Eu digo, eu também, eu olhava assim, eu digo, onde é aqui? Aí ficava assim, olhando para as paredes, assim, ó. De vez em quando vem essa percepção de quando eu era pequeno, assim, que eu ficava no berço, ainda era, tem uns 2 a 3 anos, né? E a minha mãe, às vezes, me colocava lá no berço. Aí eu era uma criança tranquila, eu ficava quieta. Aí minha mãe, de vez em quando, eu via assim, que ela vinha me olhar. Eu tava lá. Eu tava assim, ó, só observando as paredes, as coisas. E dizendo, onde é isso aqui? que realidade é essa que me trouxeram aqui? Pelo amor de Deus. Aí depois a gente toma consciência, agora a gente sabe qual é a realidade onde a gente se meteu. Entende, pessoal? É assim que acontece essas coisas, né? Eu ficava, e eu tive até um sonho que eu tive essa lembrança. Que eu voltava na minha infância, que eu ficava no berço, olhando assim as paredes, assim quietinho, observando. Eu era assim, ficava assim mais observador, quieto. Por isso que minha mãe vinha me ver, porque esse menino não chora aí, tá fazendo arte aí. O que é que tá acontecendo com ele? Tem alguma coisa errada, né? Eu já era observador ali, estava observando a minha consciência. Estava observando, e que é isso aqui? Que mundo é esse? E eu assim no berço olhando. Será que aconteceu isso com você também, pessoal? Deixa aí nos comentários. Será que aconteceu isso também? Depois que você veio perceber tempo? E você lembra de quantos anos você começou a ter a sua consciência? Com quantos anos teve conhecimento de você perceber o tempo? Deixa aí também no comentário aí. Com quantos anos você começou a perceber o tempo? Né? Porque o tempo é isso, é a percepção da nossa consciência, que é o nosso eu verdadeiro, que é a verdadeira pessoa que está. Esse corpo aqui é só um veículo que a gente está usando nessa dimensão. Quando entrou a nossa consciência aqui, a gente aí entrou quando pequeno, a gente não tinha consciência do tempo. Como eu estava pequeno mesmo, eu não tinha consciência. Depois que eu vim adquirir a consciência do tempo. Então, essas coisas acontecem com todo mundo. É por isso que eu estou falando, o tempo não existe, pessoal. Ele começa a existir
quando a sua consciência começa a perceber esse tempo. Aqui nessa dimensão que foi colocado coisas para demarcar cronologicamente o tempo para a gente, que foi lá os luminares que Deus criou, como o Sol e a Lua. Entende, pessoal? Entende como a situação acontece aqui na nossa realidade? E é a percepção daqui da nossa realidade, que é tudo uma vibração, que está tudo em movimento. O Sol é uma vibração, a Lua é uma vibração, o céu que você está vendo é uma vibração. Tudo está em movimento, tudo está em movimento. É por isso que aí a espiritualidade intuiu o homem para que ele perceba esses movimentos, para marcar cronologicamente o dia, o mês e o ano. É o que a gente faz hoje aqui. Faz essa cronologia. Entende? Entende, pessoal? Entende agora? Vai marcando também a nossa vida. A gente vai ficando velho, né? Oh, meu Deus, eu já tô com 48 anos. Eu era tão novo. A saúde do corpo vai deteriorando. É o que Deus fala aqui, ó. O salmista fala: ensina-me a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Entende? A nossa alma tem a sabedoria. Coração, não coração, esse coração de carne. Aqui, quando eu falo coração, falando a sua alma, obtém a sabedoria. Porque é ao longo do tempo você vai obter a sabedoria. Entende, pessoal? Então, ajuda a contar esses dias. Então, até o salmista está pedindo a espiritualidade a Deus. Esse Deus que a gente não conhece, está pedindo a Deus para contar os dias deles aqui na Terra, para que ele obtenha sabedoria, né? Porque a pessoa vai ficando mais velha, ela, pela experiência que ela passou aqui nessa realidade, a consciência dela obtém aquelas informações, aquela sabedoria. Entende? É por isso que as pessoas mais velhas são importantes. Porque, por mais que ela não tenha estudo, ela não foi numa faculdade, essas coisas aqui humanas, por mais que ela não fez isso, só pelo a experiência dela de vida, ela obteve uma sabedoria. Por isso que ouvir o mais velho é importante. Entende, pessoal? Isso aí é para os jovens prestar atenção, viu? E querer maltratar os velhos, as pessoas mais velhas, não dar ouvido, que agora as pessoas mais velhas não têm mais importância, é o que o sistema faz com que a pessoa fica mais velha. Ah, você não tem mais serventia, não tem mais o vigor, a força não serve mais para a gente. Joga os velhos de escanteio e não sabe o que está fazendo. Sabe, pessoal? Porque ali é uma consciência que ao longo dessa vida adquiriu muita experiência que vai servir para a gente. Entende, pessoal? E é isso que acontece aí. A Matrix, quando cria, tá fazendo isso com os velhos. Foi. Usou você. Quando você não serve mais, tá com problema de coluna, problema de coração, joga esse velho para escanteio lá. Não é assim que a sociedade faz, aqui a Matrix, que acontece com as pessoas, e ainda o quê? Não dão ouvido, dá ouvido a esse velho, não, ele não sabe de nada. É assim que faz. Entende, pessoal? Então vamos prestar atenção nisso aí, né? Porque a espiritualidade está ensinando aqui que o tempo, os dias contados, a experiência que a alma daquela consciência, por mais que o veículo dela já esteja velho, a consciência é eterna, é jovem, e ela tem experiência para passar para aquela outra consciência jovem que está aqui nessa dimensão. Entende?
Vamos prestar atenção nisso, né? Isso é um conselho muito, muito sábio, entende? Então é isso, pessoal. Já ficou muito longo esse vídeo. Para vocês terem paciência de me assistir. Tem uns que gostam, quer até mais, que até sejam umas 2 horas de vídeo, mas não podemos fazer isso, porque cansa. Então sei, vamos dando dosagem homeopática. Você vai tomando, foi igual o médico estava ensinando. Você toma aqui, cada dia você toma esse remédio tal hora. Então, é uma dosagem homeopática, ele vai dando, você vai tomando aos poucos. Então, é assim a mesma coisa também. Sabedoria vai sendo numa dosagem homeopática. Porque não existe tempo, pessoal. A gente tem tempo ainda de aprender. A nossa consciência vai. Entende? Se não aprender aqui no mundo espiritual, a gente vai aprender mais coisas. Tá certo? Esse é o vídeo. Agradecer por tudo. Um abraço. Até a próxima.